Para falar de Buda e explicar como é que ele chegou ao caminho do meio, vamos sempre falar um bocadinho da vida dele. Eu peço desculpa porque eu sei que há pessoas que já ouviram esta história, mas eu vou contá-la brevemente outra vez. Siddhartha Gautama era um príncipe, e era um príncipe que viveu rodeado de tudo aquilo que era bom, materialmente falando. Okay? Ele não tinha dificuldades ao nível material nenhuma. E, aliás, até, segundo conta a tradição, que ele era extremamente bom em tudo o que fazia. Em todas as artes, a aprender, ele gostava de estar com os mais velhos, portanto era uma pessoa com tendência à sabedoria, à procura, a absorver esse tipo de conhecimento, e tudo à sua volta era belo, não havia dor. Até que há um dia na sua vida em que ele finalmente sai do palácio sem que o seu pai tivesse tempo de preparar a cidade, digamos assim, e ele finalmente dá-se conta de que a dor existe, coisas que ele nunca tinha experienciado. Ele vê pela primeira vez uma pessoa doente, vê pela primeira vez uma pessoa idosa e vê pela primeira vez uma pessoa morta. E aquilo é um grande choque para a sua alma. Vamos imaginar sempre a primeira vez que nós damos conta que um dia vamos morrer, não é? Quando somos crianças, estamos a crescer e acontece ou morre um animal de estimação ou morre algum familiar e de repente nós percebemos que isso também vai ser uma realidade para nós. Mas nós tivemos essa informação desde crianças. Ele não, ele já era um jovem adulto. Nesse momento em que ele se apercebe que afinal a vida não era aquele mar de rosas que ele achava que era, aquilo provoca-lhe uma revolta interna muito grande. Porquê é que eu tenho isto tudo? Porquê é que para mim é tudo fácil, está tudo bem e à minha volta existe tanta dor? E digamos que ele estava num extremo onde só existia o positivo, ou o bom, ou o agradável, e ele decide fazer uma viagem inversa, ir exatamente para o extremo oposto. E então sai do palácio, abandona a família, abandona o filho, abandona tudo e entrega-se à via asceta. Os ascetas são monges, são pessoas que se dedicam à religião ou à espiritualidade, mas de uma forma demasiado intensa, ou seja, em que há uma espécie de amortização do corpo. O corpo não interessa, porque isto não sou eu sou um espírito, então eu tenho que dominar de toda a forma esta máquina, porque isto não sou eu. E então conta-se que ele chegou ao ponto de só comer um grão de arroz por dia. Mas com tanto esforço, com tanta dor, não é? Porque no fundo foi um pouco o que ele foi experimentar, ele acabou por perceber que não estava mais próximo de Deus. Ou seja, não era isso que realmente faria com que ele estivesse mais próximo. E para além disso, nem sequer estava a ajudar ninguém com esse tipo de automutilação. Não é mutilação, mas autoflagelamento, vamos dizer desta forma. E a sua missão era outra, a sua missão era com o mundo. Por isso ele deixou a sua família, porque nós pensamos, caramba, ele abandonou a família, abandonou um filho, ele tinha uma missão maior que ele. E essa missão era com o mundo todo. E por isso hoje ainda estamos aqui a falar da sua mensagem. Tem essa validade. Falar de Buda e também de Aristóteles, obviamente, é falar de ensinamentos que passaram a prova do tempo. Como dizia o Henrique há pouco, são sementes que foram lançadas há muitos séculos atrás e que ainda hoje fazem total sentido. Estejamos nós no Oriente ou no Ocidente. Conseguimos encontrar esse sentido interno, como dizia o Henrique. Então, estamos a falar daquilo que é eterno, pelo menos naquilo que pode ser a nossa concepção de eterno. É que já durou muito tempo e que provavelmente vai continuar a ser válido para todo o ser humano que queira evoluir interiormente.
Então ele decidiu também abandonar essa via de extremo e tentar encontrar um caminho do meio. Depois, para concluir a história, ele depois então acaba por se sentar debaixo da árvore de Bodhi, que é a árvore da sabedoria, acaba por ser alimentado e, por ser alimentado, conseguiu entrar num estado de profunda meditação, ou seja, por ter acalmado o corpo, é o que eu quero dizer, conseguiu arranjar espaço dentro de si para, então, eu só vou sair daqui quando eu arranjar solução para a dor, porque ele queria arranjar essa solução. E então, iluminou-se. Mas decidiu voltar, não é? Vocês não sei se sabem, mas eu posso também contar, existe, a tradição conta, que ele chegou à porta do Nirvana. Que aquilo que é para nós, que somos ocidentais e de uma educação católica cristã, mais ou menos como o paraíso, vamos dizer que seria isso. Ele chegou às portas, mas decidiu não entrar, porque a sua missão era com o mundo. Ele queria voltar, pregar aquilo que tinha descoberto para levar toda a humanidade consigo. E diz-se que está lá à nossa espera até que o último homem ou mulher entre no Nirvana. O que é que ele descobriu? Que o caminho do meio é efetivamente a forma de nos transcendermos. E então ele, depois de sair do seu estado meditativo, na cidade de Benarés, deu o seu primeiro discurso em que, já com alguns que depois vieram a ser seus discípulos, ele falou das suas 4 nobres verdades, que é uma coisa muito simples. A dor existe. Existe uma origem para a dor. Existe um fim para essa dor. E o caminho para esse fim. E o caminho deu origem àquilo que falou há pouco a Jacinta, que é o nobre caminho óctuplo. Que a dor existe, todos nós sabemos, já todos de alguma forma a experimentamos, uns mais, outros menos. Mas quantos de nós nos preocupamos nesse momento em, espera aí, deixa-me sair um pouco da minha dor e procurar a origem desta dor? Porque às vezes há uma coisa na medicina que são as dores reflexas, ou seja, dói-nos aqui, mas afinal a origem não tem nada a ver com o pulso, afinal a origem está nas costas, está numa vértebra que está a prender um tendão. E, ou seja, se eu me concentrar só no pulso, eu vou andar aqui a massajar, eu nunca vou tratar a origem da minha dor, vai-me continuar a doer. E então é preciso ir buscar essa origem, perceber de onde é que ela vem, para depois de chegar à origem, saber, não, mas espera, há uma possibilidade, como eu compreendo a origem, eu tenho a possibilidade de pôr um fim. E como? Qual é o caminho? Buda diz-nos que há 8 passos, podemos dizer passos, para esse fim dessa dor. E então ele diz que há a compreensão justa. Compreender justamente as coisas. E quando dizemos justo, é não querer compreender só aquilo que a mim me interessa. É compreender o todo. Compreender de forma justa. Porque quando nós tentamos só ver aquilo que nos é interessante a nós, quando somos egoístas, e que faz parte porque somos seres humanos, mas quando conseguimos sair desse egoísmo e ver mais além, conseguimos ter uma compreensão muito maior, conseguimos realmente perceber o que se passa. Não vale a pena só olhar enviosado naquela direção, é como a ideia da dor. Não vale a pena eu continuar aqui a focar-me no meu pulso, se a origem não é aqui. Eu tenho que compreender de onde é que isto vem. E então ser justos nessa compreensão. Depois há uma intenção justa. As minhas intenções, de boas intenções está o inferno cheio, costuma-se dizer. Não, mas as intenções têm que ser justas. E vamos perceber aqui a ideia da justiça, é muito importante, que é um bocadinho a ideia da razão.
que falava Aristóteles. Depois temos a palavra justa. Palavra justa. Quando falamos com alguém, ser justos naquilo que dizemos. Quantas vezes nos saem palavras injustas pela boca? Não é? Só porque de repente alguém nos disse alguma coisa que não gostamos, alguém olhou para nós de forma diferente e já estamos a falar mal ou a dizer coisas que não são justas. Mas para isso é preciso outra coisa que fala Aristóteles, e vamos tentar encontrar esta unidade, que é sair um pouco de nós e ser realmente justos. Sair um pouco desse egoísmo em que vivemos normalmente. Transcender-nos. Lembram-se? Buda tem uma doutrina transcendente, de lançar-nos para cima. Depois vem a ação justa. Temos que agir justamente. E a ação justa lembra outro ensinamento, que é o da reta ação, fazer o que é necessário fazer. Não é o que me apetece, não é o que eu gosto, é o que tem de ser feito. Isso é ação justa. Porque às vezes temos que fazer coisas que não é agradável. Não é agradável para a nossa personalidade. Mesmo no trabalho, nós temos tarefas que gostamos mais, outras que gostamos menos. Por isso diz-se que deve-se começar o dia por aquelas que gostamos menos, que é para conseguirmos terminar isso e depois então acabar o dia com aquilo que mais nos dá prazer. E também porque quando concluímos uma tarefa difícil, depois o resto é mais fácil. Então é preciso agir justamente. Depois é preciso, esta é muito difícil, ter um meio de subsistência justo. Ora, para ser realmente justo, eu acho que atualmente no nosso mundo é muito difícil. Porque muitas vezes nós estamos a fazer coisas que para nós são banais, mas que se formos buscar a origem da nossa tarefa, não é boa. E eu vou explicar que não estou a ser concreta. Por exemplo, eu trabalho numa loja de roupa, mas essa loja de roupa paga a operários mal, numa fábrica com más condições, em que explora crianças, explora seres humanos e até há histórias de marcas que têm fábricas em sítios onde as pessoas são praticamente escravizadas. Estou a ser justa? É difícil, mas é muito difícil isto hoje em dia, atenção, porque tudo o que fazemos de alguma forma, se nós formos bem escarafunchar, é muito difícil. Eu quero ser uma pessoa, sei lá, que não deixe uma pegada ecológica positiva, mas trabalho numa transportadora. Pronto. Eu até como vegetais, eu até sou uma pessoa que me preocupo com os animais, mas trabalho numa transportadora. Então, é muito difícil encontrar um meio de subsistência justo, mas que seja justo na medida em que nós possamos fazer. Porque às vezes é difícil, ou seja, se eu tenho que trabalhar, não é? E encontrei um trabalho, não é o melhor, não é o perfeito, mas que todas as minhas outras ações contribuam para essa justiça, essa harmonia. Justiça e harmonia estão muito ligadas. Depois, no meio de subsistência, vem o esforço justo. E esta é muito boa. Porque tudo o que é bom exige esforço. Tudo. Tudo na vida que é realmente bom e válido exige esforço. Só que muitas vezes nós esforçamos-nos naquilo que não é bom e válido e deixamos para trás o que é bom e válido. Muitas vezes. Nós, em vez de nos esforçarmos em algo, por exemplo, que realmente nos realize, que realmente nos faça sentir uma pessoa útil no mundo, que se realizou, que sejamos aquela árvore que deu frutos, e não. Muitas vezes esforçamos-nos para corresponder às expectativas dos nossos pais, da sociedade, enfim. Mas fazemos esforços, só que não é o esforço justo. Porque o esforço justo tem que ser de acordo com aquilo que me eleva, aquilo que me faz transcender, aquilo que faz de mim uma melhor pessoa.
Depois do esforço, vem a atenção justa. Eu espero estar a dizer todas certas. Atenção. Eu vou dizer as duas últimas, é atenção e concentração. Justas. Atenção, em princípio, é um estado de alerta, em que nós temos que estar atentos ao que se passa. Nós, por exemplo, isso é um instinto até, não é? Uma pessoa que esteja em perigo, de alguma forma, há uma atenção que desperta e que nos faz, por exemplo, correr se precisarmos, etc. Porque estamos atentos a tudo o que se passa e vimos que alguma coisa não está bem. E não só. E é importante perceber, por exemplo, numa sala como esta, se está tudo bem, se não há uma pessoa que se está a sentir mal, se não há uma pessoa que precisa de alguma coisa, precisa de um copo de água. Isso é importante. E nós hoje trabalhamos muito o multitasking. E o multitasking depende da atenção. Eu tenho que ter atenção a tudo. Mas depois existe um outro esforço, que é a concentração. E a concentração já é direcionada. Mas nós não podemos ter só uma ou só outra. E muitas vezes quem é muito atento para tudo o que está externo, dificilmente consegue sentar-se e ler um livro. Mas também uma pessoa que está constantemente só centrada e tudo à volta não lhe interessa, também não é justo. Porque nós vivemos neste mundo em que eu sou eu, mas eu sou nós também. Sou a minha família, sou os meus amigos, sou o meu trabalho, sou as minhas responsabilidades. Então, nunca pode ser só um ou outro. Mas, como falava há pouco, todas estas palavrinhas vêm acompanhadas de um sentido de justiça. E o que é justiça? Nós vivemos numa sociedade que tem corpos de justiça, não é? Ou seja, que temos a polícia, que temos os tribunais, etc. Mas nem sempre são verdadeiramente justos. Vamos por um exemplo. Uma mãe que está a passar dificuldades e rouba para alimentar o seu filho. É errado ou é certo? O que é justo? Punir a mãe? Porque efetivamente roubar não se deve e até é um valor que não se deve passar à criança, por exemplo. Mas ela estava a fazer o melhor que podia para salvaguardar o seu filho. Então, a justiça neste meio não pode ser só um meio termo linear entre o que é aparentemente certo e o que é aparentemente errado. Porque se nós ficarmos só neste intermédio, é como se fosse um bocadinho o jogo da dualidade. Continuamos às vezes, depende de como eu acordei. Hoje acordei com mais compaixão, então vou ter pena da mãe. Vou perdoá-la. Hoje acordei mais implacável. Não, a lei diz que é errado, então vamos puni-la. Onde é que está a justiça? Como é que somos justos, harmónicos? Como é que Buda ensina isso? Lembram-se? Transcendendo-nos. Temos que nos transcender, elevar-nos. E então, digamos que os dois extremos estão na nossa horizontalidade do dia-a-dia, mas lembram-se que Buda subiu até ao Nirvana. Então, a única forma de sermos justos é encontrar efetivamente um meio termo. Mas aqui. Não pode ser um meio termo, outra vez, jogando nesta dualidade. Então, na minha humilde cabeça, como é que poderíamos ser justos numa situação destas? Dando à mãe possibilidade, dando à mãe um trabalho, dando à mãe condições para que ela não voltasse a roubar. E, tendo essas condições, estando estabilizada naquilo que é a nossa vida social, normalmente, se voltasse a roubar, pronto, aí já seria outra coisa. Porque uma coisa é quando a pessoa não tem possibilidade, outra coisa é por maldade.
Então teríamos que transcender. É como se fôssemos olhar tudo desde um centro de amor. Mas é um amor com A maiúsculo. É um amor universal. E muitas vezes isto é muito difícil. Porque um grande ensinamento de Buda tem a ver com a compaixão. A compaixão por todos os seres. Não é só pelo ser humano. Por todos os seres. Mas essa compaixão só depende verdadeiramente de que nós possamos elevar-nos. Isso na vida cotidiana é muito difícil, mas é por isso que nós acreditamos que a filosofia nos ajuda a descobrir esse sentido interno e a dar-nos alguma elevação. Existe uma parábola que eu penso que é muito elucidativa disto. Aliás, existem duas e eu vou-vos contar as duas. Uma tem a ver com, e é a forma de nós percebermos o que é este caminho do meio. Uma tem a ver com um discípulo que aprendia cítara, que é um instrumento. E ele, muitas vezes, tocava e depois durante muito tempo esquecia. E depois voltava outra vez com muita força, eu quero isto para sempre, mas depois esquecia-se outra vez. Os extremos. E o mestre disse-lhe que ele tinha que ser exatamente como a corda da cítara. Podemos imaginar uma guitarra, para ser mais fácil a imagem. A corda está em tensão, mas não em demasiada tensão, senão quebra. Mas também não pode estar laça, senão não dá música. Então, uma forma de vivermos a vida no caminho do meio é termos essa tensão interior. É termos essa tensão que nos faça, não para estar tensos, mas para fazer música. Que esse seria o grande sentido da vida, como dar frutos, fazer música na vida. E existe outra, que esta já é mesmo uma parábola de Buda, que é um pouco forte, mas eu penso que é muito boa para que consigamos compreender porque é que Buda tem uma tradição tão transcendente e que é um caminho que é mais difícil de compreender ou de percorrer na totalidade. Não que o de Aristóteles seja, porque isto de viver na virtude tem muito que se lhe diga, mas existe uma parábola que diz que Indra, o grande deus hindu dos céus, queria comprovar aos outros deuses que Siddhartha Gautama se ia transformar no Buda, o iluminado, que é o que significa. E então fez um falcão perseguir uma pomba. E a pomba foi e procurou refúgio nele, no Siddhartha Gautama, em Buda, e pediu-lhe, por favor, não deixe que ele me coma. E ele, super compassivo com a pomba, disse, não te preocupes, nada te vai acontecer. E nisto chega o falcão e diz, ei, espera aí, mas isto é o meu alimento. Eu tenho o direito de me alimentar. Este é o meu alimento. E então Buda, como é que ele resolveu esta circunstância? Ele disse, não te preocupes, falcão. Tu terás do meu corpo o mesmo peso em carne da pomba. E então colocou a pomba numa balança e começou a remover carne de si mesmo. Claro que sabemos que isto é simbólico, não é? Só que os deuses pensaram, bem, vamos pôr esta prova um bocadinho mais difícil. E à medida que ele ia colocando carne própria na balança, a pomba ia ficando cada vez mais pesada. E chegou a um ponto em que ele teve que se pôr todo ele na balança para o falcão comer. E então aí os deuses apareceram e disseram, não te preocupes, isto foi só uma prova. A sua grande prova de compaixão
foi que, para benefício do todo, ele deu a sua própria vida. Ele deu-se. A maior compaixão que nós podemos dar ao mundo é dar-nos ao mundo. E como é que fazemos isto? Agindo justamente, tendo compreensão justa, intenção justa, ação justa, sendo justos, sendo justiça, harmonia, mas uma harmonia elevada. Porque às vezes ficamos naquela de que harmonia é, eu às vezes estou para o bem e às vezes estou para o mal. Não, não. É eu encontrar esse sentido elevado e elevar-me e conseguir ser justa para os dois lados. E bom, era o que eu tinha para vos trazer. Obrigada.